Muito boa noite, família amada de Deus que se reúne nos lares. É muito bom a gente começar juntos a semana na presença do nosso Deus, buscando ao Senhor através do estudo de Sua palavra. Esse é um culto de domingo e ontem eu esqueci de falar para vocês um recado importantíssimo e especialíssimo, né? A gente vai voltar a se encontrar, viu, família querida? Com as devidas restrições, com as medidas tomadas em relação à nave da igreja, quantidade de pessoas. Vai ter grupos específicos que podem entrar, outros não, infelizmente por enquanto, mas já é alguma coisa. Dia 11 de julho está previsto o nosso retorno, os nossos cultos presenciais, tá bom? Mas ainda aguarde informações. Como eu lhe falei, existem restrições e com estas restrições aí a gente vai precisar fazer todo um esquema relacionado a quem vai participar, quem não vai, quem vai em tal dia, quem vai no outro dia, fazer uma escalinha. A logística a gente ainda vai passar, tá bom? Mas já fica aí de antemão avisado, dia 11 de julho a gente tem aí um retorno parcial das nossas atividades na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra que valeu a pena esperar, né? Valeu a pena esperar. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31. Antes, convido você a fechar os olhos para fazermos uma oração, tá bom? Vamos orar? Querido Pai que está no céu, eu exalto o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, o Senhor cuida de nós, e eu quero pedir, por favor, ao Senhor que venha dirigir nossa vida, que venha nos dar, ó Deus, o rumo correto que o Senhor deseja que tomemos para essa semana que começa, para todos os dias enquanto vivemos nesse mundo, que o Senhor nos oriente por meio de sua palavra. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Mateus 26, a partir do verso 31, a gente vai encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo o seguinte aos seus seguidores. Mateus 26, verso 31 em diante, Jesus disse assim: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, olha que espetáculo, Jesus falando aqui sobre a sua ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E você sabe que não foi bem por aí, né? Não foi isso que os discípulos fizeram. Pelo contrário, quando a gente lê aí a continuação do texto, verso 57, Mateus 26, verso 57, o texto bíblico diz: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro, veja, o Pedro que tinha falado que de modo nenhum negaria Jesus, que se preciso fosse morreria com ele, o texto diz: mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. A pergunta dessa noite é: a que distância você e eu temos seguido Jesus? Caifás, que era o sumo sacerdote naqueles dias, começou a querer forçar o Senhor Jesus a dizer quem ele era. E aí começou a insistir: olha, diga quem você é. Você é o Cristo, você é o Filho de Deus, quem é você? Em nome do Deus vivo, diga se você é o Cristo. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, é você que está falando. Mas eu digo para vocês o seguinte: olha, desde agora vocês vão ver o Filho do Homem assentado à destra, à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Quando você continua lendo o relato bíblico, você vai ver que a partir desse momento o sumo sacerdote rasga suas vestes em sinal de indignação e começa a gritar, dizendo: isso é blasfêmia, isso é blasfêmia. A gente não precisa de mais prova nenhuma, nenhuma testemunha. Vejam o que ele acabou de falar aqui, ele está dizendo que ele é Deus. E aí então ele pergunta aos sacerdotes e principais do Sinédrio: e aí agora, o que a gente tem que fazer com ele? E a resposta daqueles homens é:
Jesus deve morrer. Morrer. E aqui a gente vai encontrar uma das cenas mais lamentáveis que os evangelhos relatam, mais tristes. Porque alguns homens se lançam sobre Jesus, começam a dar socos, tapas, pontapés. Outros começam a cuspir em seu rosto. E como ele estava cercado por vários homens, vinha golpe de todos os lados. E alguns, enquanto batiam, davam risada e diziam: profetiza quem foi que te bateu. Palavras de blasfêmia, queridos, que nunca deveriam ter saído da boca de homens. E ali se inicia o grande sofrimento do nosso Salvador. Como a gente leu, Pedro o seguia de longe. Pergunto de novo, a que distância você tem seguido Jesus? Você tem seguido a Jesus lado a lado? Ou você tem mantido uma certa distância dele? Sabe por quê? Porque é muito fácil seguir Jesus quando tá tudo bem, né? Quando a família vai bem, quando os relacionamentos estão estáveis, quando a gente tem um período de saúde prolongada. Mas a verdade é que quando Pedro foi colocado à prova, ele tinha ficado sentado no pátio, enquanto ele via tudo de longe, o que estava acontecendo com Jesus. E aí a Bíblia diz que uma criada, uma serva se aproximou e disse para ele: olha, você também estava com Jesus, o Galileu. E a Bíblia diz que Pedro, diante de todos que estavam ali, falou: olha, eu não sei do que você está falando. E aí ele sai para outro canto, e aí ele é visto por outra empregada, que fala para ele: não, peraí, você estava assim com Jesus, o Nazareno. E Pedro jura, dizendo: eu não conheço esse homem. Mas depois se aproximam mais pessoas, afirmando: olha, de verdade, você é um deles. O seu jeito de falar te denuncia. E aí a Bíblia diz que Pedro começa a xingar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E a Bíblia diz que imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. E nessa hora o olhar de Cristo e de Pedro se cruzam. E Pedro, a Bíblia diz que ele percebe a gravidade do que tinha acontecido ali. O texto diz que ele não consegue esboçar outra reação a não ser chorar amargamente e sair correndo dali. Sabe, queridos, Pedro é um exemplo claro de alguém que diz ser de Cristo, mas que vive um cristianismo que não tem proximidade do Senhor Jesus, que na verdade nem deveria ser cristianismo. Cristianismo implica em andar com Cristo, né? Mas seria um cristianismo como apenas de fachada, sabe? Que não anda com Jesus. De alguém que tem vergonha de Jesus, que fica calado, que quando é colocado diante de uma prova, essa pessoa, ela sente medo e ela não tem coragem de falar sobre Jesus. E aí ela sai derrotada e chora às vezes. Sabe por quê, queridos? Porque ser cristão é andar com Jesus de perto. Ser cristão é viver com Cristo. Mas a Bíblia diz que Pedro estava seguindo a Jesus de longe. E essa é a razão porque Pedro negou Jesus. Sabe, pode ser que eu esteja falando a alguém nesta noite que esteja seguindo a Jesus de longe. Eu quero dizer para você que a sua vida só vai fazer sentido quando você seguir Jesus bem de perto. Porque quando você entender o amor que ele tem por você, você não vai conseguir ficar inativo no serviço dele. Você não vai conseguir ficar calado. Você não vai conseguir negá-lo através de suas atitudes e palavras. Pedro, naquela situação, estava seguindo Jesus de longe. É por isso que ele permaneceu calado, inativo, negou o Senhor através de suas atitudes e palavras. Mas a gente conhece a sequência da história, não é? Pedro também é um exemplo de que Deus, ele dá uma outra oportunidade a cada um de nós que talvez até hoje tenhamos brincado de ser cristãos, para que a gente comece de uma vez por todas a andar com Jesus para valer. É por isso que quando a gente vai ler o relato que está em Atos, capítulo 3 e 4, fica a lição de casa aí, a gente vai encontrar um Pedro completamente transformado. Depois de alguns dias que ele tinha negado Jesus naquela noite triste, a palavra de Deus diz que lá ele estava perto das 3 horas da tarde, junto com João, ele tinha ido ao templo para poder participar de um culto, quem sabe de oração. E junto à porta do templo tinha um homem que estava com mais de 40 anos já de idade,
e que tinha nascido aleijado. E que era conhecido ali, porque todos os dias algumas pessoas o carregavam até a porta do templo para que ele ficasse pedindo esmolas para todos que passassem por ali. E quando aquele aleijado ele enxergou Pedro e João entrando no templo, a Bíblia diz que ele começou a implorar aos apóstolos: me deem uma esmola, me deem uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro e João pararam. Pedro olhou nos olhos do homem, o mesmo Pedro que negou Jesus antes. Ele disse o seguinte: olha para nós aqui um pouquinho. Como quem dissesse assim: você está pedindo esmola para nós, mas dá uma olhada quem nós somos. Nós não temos riquezas desse mundo. Não tenho prata, não tenho ouro. Eu acho que o homem deve ter ficado desanimado, né? Na hora que Pedro falou: não tenho prata nem ouro. Mas Pedro continuou: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho agora em minha vida é algo muito mais valioso do que qualquer coisa que existe nesse mundo. Você deve saber que Pedro, depois de ter negado Jesus, ele saiu sofrendo, amargurado e, de certa forma, perdeu a esperança. Só que a Bíblia relata, no Evangelho de Lucas, que todos os seguidores de Jesus viram Jesus sendo crucificado. E Pedro também estava vendo Jesus ser crucificado. Então Pedro viu Jesus morrer por ele. Isso é fundamental. A diferença que existe entre Pedro e Judas é tênue. Os dois traíram Jesus, só que Judas não viu Jesus sendo crucificado, dando a vida por ele. Pedro viu. Além disso, Pedro encontrou-se com o Jesus ressuscitado. E a gente sabe que Jesus ele se encontrou com Pedro na beira da praia, perto de uma fogueira também. E Jesus reproduziu aquela cena da traição, agora fazendo um momento de redenção na vida de Pedro. Você conhece que Jesus ele pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro diz: te amo. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. Jesus pergunta: Pedro, você me ama mesmo? E aí Pedro, com tristeza, diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E aí Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tem uma coisa muito importante nessa troca de palavras aqui que não aparece na língua portuguesa. Você já deve ter ouvido isso, eu vou falar bem rapidão, que é o seguinte: quando Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, você me ama? Jesus usa o termo grego que se refere ao amor incondicional, que é o amor ágape. Ágape. Então a pergunta de Jesus para Pedro é assim: ó, Pedro, você falou que morreria por mim, né? Então o amor que você sente por mim é esse? Você dá a vida por mim? Seu amor é incondicional? Você morre por mim mesmo? Tem certeza? E quando Pedro responde, ele não usa a mesma palavra amor ágape. Ele usa o amor filéu, que é um amor tipo um amor de amigo, sabe? É algo inferior, é algo assim: eu gosto de você, mas não me comprometo não morreria, não conseguiria morrer por você, mas te admiro, gosto de você, mas não daria minha vida por você não tenho força para tanto. Então Jesus pergunta: Pedro, você me ama a ponto de dar a vida por mim? Pedro responde: Senhor, não chega nesse nível meu amor pelo Senhor, o Senhor viu que eu te traí. E aí Jesus pela segunda vez pergunta de novo: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E aí Pedro responde: Senhor, o Senhor já percebeu que não, meu amor é apenas filéu, apenas amor de amigo, não conseguiria dar vida pelo Senhor, não tenho força para isso. E aí, na terceira vez que Jesus pergunta, o Senhor Jesus ele muda a palavra que ele estava utilizando nas duas primeiras perguntas e ele diz assim: Pedro, então quer dizer que o amor que você tem por mim é o filéu? Você não morreria por mim? E a resposta de Pedro, após ser dito na Bíblia que Pedro ficou muito triste com aquilo, porque o Salvador dele entendeu aquilo, é de que realmente, Senhor, eu não daria vida pelo Senhor, meu amor pelo Senhor é apenas filéu. Sabe, queridos, nessa hora a gente pode pensar assim: Jesus podia pisar em Pedro, esmagar Pedro e falar: então você não serve para ser meu seguidor. Mas é nesse momento que Pedro se esvazia que Cristo diz: então Pedro, a partir de agora eu posso preencher sua vida, porque você se esvaziou, você não está mais sendo orgulhoso, agora você pode depender de mim, então apacenta as minhas ovelhas. E é esse Pedro transformado que está diante daquele homem, ali na entrada do templo, e ele está dizendo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho agora na minha vida é mais valioso. Sabe, amigão, eu estou andando agora bem perto de Jesus. Eu estou seguindo Jesus de perto e agora eu tenho Jesus na minha vida. E é em nome dele, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que eu digo para você: anda, começa a andar. E dizendo essas palavras, o texto bíblico diz que Pedro pegou o homem pela mão e puxou e o levantou. As pernas do homem se firmaram, o milagre aconteceu e ele ficou tão feliz
que ele saiu dando saltos de alegria, entrou no templo com Pedro e João, louvando o nome de Deus. E assim que as pessoas que estavam por ali começaram a reconhecer que aquele homem que antes era aleijado agora andava perfeitamente, eles começaram a se ajuntar ao redor dos apóstolos, encantados com o que Deus tinha feito através daqueles homens. E agora Pedro e João aproveitaram a oportunidade e começaram a falar de Jesus para aquela gente, explicando que foi pelo poder de Jesus que eles tinham feito aquela cura, que todos que estavam ali também tinham que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. E a Bíblia diz que muitos aceitaram, aumentando o número dos conversos para quase 5.000 pessoas. Agora, o que é muito importante. Enquanto todos estavam ali ouvindo aquela poderosa mensagem, a Bíblia diz que chegaram ali os sacerdotes e líderes judeus, invejosos, né? Vendo que o povo estava aceitando a pregação dos apóstolos, levaram os apóstolos presos e eles passaram a noite na prisão. No dia seguinte, eles foram levados diante das autoridades religiosas. E agora presta atenção nisso. Adivinha quem é que estava entre as autoridades? Caifás. O mesmo Caifás de quem Pedro teve medo, que tinha interrogado Jesus e condenado Jesus à morte. E Pedro, diante de Caifás anteriormente, tinha negado a Jesus como seu salvador. Na verdade, ele não teve nem coragem de ir diante de Caifás. Ele sabia que se ele revelasse ali que ele era amigo de Jesus, os homens teriam levado ele diante de Caifás também. Ele não teve coragem nem de chegar diante de Caifás. Já negou antes a Cristo. Mas perceba que Pedro agora está diante do mesmo Caifás. Mas Pedro não é mais o mesmo Pedro de antes. Pedro antes seguia Jesus só de longe, agora Pedro segue a Jesus de perto. E foi então que as autoridades começaram a interrogá-los e perguntar, olha, com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? E eles achavam que Pedro e João iam ficar com medo, constrangidos, intimidados e falar, olha, senhores, por favor, nos perdoem, a gente promete que não vai falar mais nada, tá? Só deixa a gente sair daqui de fininho, vocês não vão nem ouvir mais a gente falando de Jesus, tá bom? Nem de nós. Não vão mais ouvir falar de nós. No entanto, o relato bíblico diz que eles não se intimidaram, mas pelo contrário, Pedro se levantou e cheio do Espírito Santo, ele começou a falar e dizer, olha, vocês querem saber em nome de quem a gente fez essas coisas? Pois vocês vão saber agora. Nós estamos fazendo essas coisas e pregando esse evangelho em nome de Jesus Cristo, aqueles a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Esse homem que vocês estão vendo curado diante de vocês foi curado em nome de Jesus, porque Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mas Deus fez dele a pedra principal. E não tem salvação em nenhum outro nome, senão em nome de Jesus, e você também tem que aceitar. E Pedro já estava quase oferecendo um estudo bíblico para as autoridades, fazendo apelo para batismo, né? E aí eles disseram assim, para aí, para, pode parar. Você está querendo pregar para nós? Pode parar com isso agora. E aí então eles pediram para Pedro e João ficarem do lado de fora do Sinédrio e começaram a conversar para decidir o que é que iam fazer com eles. Sabe, queridos, quando você tem um encontro com Jesus, até aqueles que desprezam o evangelho vão ter que reconhecer que tem uma coisa especial na sua vida. Porque aqueles homens, ao conversar, disseram, e aí, o que a gente vai fazer com eles? A gente não tem como dizer que foi uma farsa. O homem está mesmo curado. A multidão está encantada lá fora. Se a gente fizer alguma coisa contra eles, o povo vai se voltar contra nós. O que a gente pode fazer? E aí alguém diz, vamos ameaçá-los e colocá-los para fora. E aí eles mandaram chamar Pedro e João e falaram, olha, é o seguinte, a gente se reuniu aqui e a gente decidiu ser bonzinho com vocês, tá bom? Vocês podem sair, só que vocês vão ter que sair boquinha fechada, tá? Totalmente calados. Nunca mais falem nesse Jesus. Nunca mais vão pregar para ninguém por aí, tá bom? Mas podem ir, só que com essas condições. E aí a Bíblia diz que Pedro de novo se levantou e falou, pois eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu vou sair daqui e eu vou continuar falando para todo mundo sobre Jesus. Agora eu peço para você abrir a Bíblia em Atos, capítulo 4, verso 20. E aqui está uma frase maravilhosa. Olha só o que diz Atos, livro de Atos, capítulo 4. Aliás, essa história toda que eu estou contando está aqui, né? Atos capítulo 4, verso 20, Pedro vai dizer assim, olha, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vocês podem nos ameaçar da forma que quiserem, podem até mandar nos matar, mas fiquem sabendo que a gente vai sair daqui e vai continuar falando, porque não dá para parar de falar do que eu vi e ouvi. Sabe, queridos, quem não fala de Jesus, quem permanece calado é porque nunca ouviu.
é porque nunca o ouviu, nem o conheceu. Porque é impossível vê-lo, ouvi-lo, senti-lo no coração e não falar de Cristo para ninguém. Quando você está perto de Jesus, você não consegue ficar calado, não consegue deixar de dizer para as pessoas o quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele te abençoou e que também pode abençoar a vida de outras pessoas. Nós não temos como deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, amigos, é provável que se vocês tivessem me pedido isso alguns dias atrás, quando eu seguia Jesus só de longe, sabe, quando meu cristianismo era meia boca, só de aparência, vocês iam me mandar ficar calado e eu ia obedecer. Até porque eu já era um cristão inativo mesmo, eu tinha vergonha de falar que eu era um seguidor de Jesus. Inclusive, o senhor Caifás, naquela noite em que o senhor julgou Jesus injustamente, eu estava lá, eu estava olhando de longe, viu? Eu fiquei com tanto medo de ser pego também que eu neguei Jesus por 3 vezes. Sabe, naquela época, se vocês mandassem eu ficar calado, é provável que eu obedeceria. Mas agora, depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu ouvi, depois que eu vi o meu Salvador crucificado, depois que meu Salvador ressuscitou e conversou comigo, e me aceitou e me perdoou, e me resgatou, vocês podem mandar eu me calar, vocês podem me ameaçar como for, mas eu digo para vocês que eu vou sair daqui, eu vou continuar falando para todo mundo sobre o meu Senhor Jesus. Sabe, se no dia seguinte, aquela noite em que eu neguei Jesus, ele não tivesse entregado a sua vida na cruz por causa dos meus pecados, se Jesus não tivesse feito isso por mim, vocês poderiam pedir para eu me calar e eu me calaria. Mas depois que eu entendi o amor que ele tem por mim, eu não consigo mais me calar. Se eu não tivesse contemplado ele ressuscitado e ele não tivesse perguntado para mim, ô Pedro, você me ama? E eu falei, sim, Senhor, eu te amo. E 3 vezes ele me perguntou isso, mas na terceira ele falou, Pedro, você dá a vida por mim? Eu falei, Senhor, não consigo. Sabe, amigos, naquele dia Jesus estava me dando uma nova oportunidade. Ele estava apagando o meu erro quando eu neguei 3 vezes, me dando a chance agora de confessá-lo 3 vezes. Me ajudando a esquecer aquele dia triste quando eu neguei. Se eu não tivesse encontrado com ele depois da ressurreição e declarado meu amor por ele, vocês poderiam me pedir, eu ficaria calado, só que agora não dá mais. Sabe? Se eu não tivesse junto dos outros apóstolos ouvido Jesus, um pouco antes dele ter subido ao céu, dizendo, olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ah, meus amigos, eu ouvi Jesus falando isso. Se eu não tivesse essa certeza de que ele está perto de mim a cada momento, inclusive agora aqui, eu ficaria calado, mas agora não vou me calar mais. Muito pelo contrário, eu vou sair daqui, em nome de Jesus, eu vou continuar anunciando o evangelho. Sem ter o que fazer, aqueles líderes mandaram Pedro e João embora, e você sabe que esses 2 homens juntos, de outros apóstolos, anunciaram o evangelho a todo mundo conhecido da época. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você sabe, já ouviu falar que na tradição conta que Pedro, ele ao final de sua vida, quando os homens o prenderam para matá-lo realmente, disseram, nós vamos crucificar você. Pedro falou assim, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de ponta cabeça. E o Pedro que antes dizia que morreria por Jesus, falando de si, falando com suas próprias forças, falando como orgulho humano, e que negou Jesus por isso, depois que ele teve um encontro real com Jesus e começou a seguir Jesus de perto, conheceu o Cristo, morto mas ressurreto, recebeu o poder do Espírito, esse Pedro deu a vida por Cristo. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe, meus amigos, todo aquele que segue a Jesus de perto fala do seu amor para os amigos, para a família, com todos com quem entra em contato. E alguém pode falar assim, pastor, legal isso aí que você está falando, tá? Mas isso aí não tem nada a ver comigo. Pois isso aí só não vai ter nada a ver com você se você não tiver nada a ver com Jesus. Porque se você é alguém que se encontrou com Cristo e se apaixonou por Ele, seja você homem, mulher, jovem ou criança, isso tem tudo a ver com você. Porque a melhor hora de você se entregar para Jesus é agora. Agora, não importa a sua idade. Você pode ser um instrumento na mão de Deus para falar do amor de Jesus. As pessoas estão sedentas. Faça um teste. Diga para Deus assim, Senhor, eu estou disponível para falar do seu amor. Para quem o Senhor colocar no meu caminho, você vai ver que aparecem pessoas. Você vai perceber que pessoas aparecerão precisando ouvir do amor de Deus. E é um grande privilégio para um ser humano ser usado por Deus para levar Cristo para outras pessoas. Por isso eu quero, nesse momento, orar com você.
e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que grave na nossa mente de uma vez por todas que o que nós mais precisamos, acima de tudo, é de andarmos com Jesus, bem pertinho dele, deixarmos Jesus viver em nós, agir através de nós. Porque quando isso acontece, realmente o amor que você vai sentir por Jesus vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que você não vai conseguir deixar de falar a respeito dele para todos com quem você entra em contato. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos ter um cristianismo real, um cristianismo verdadeiro, andarmos perto de Jesus. Por favor, apresente-se a cada um de nós, Senhor, como o Senhor é amoroso, bondoso, cuidadoso, um Deus justo, fiel, que está ao nosso lado e que nos fortalece. Por favor, Senhor, capacite-nos a vivermos uma vida ao seu lado. Dá-nos, ó Deus, vitórias sobre tendências, sobre aquilo, ó Deus, que tem nos afastado do Senhor. Muda e molda a nossa vida conforme o seu querer. E ao nos transformar, faça de nós testemunhas do seu amor para podermos mostrar a um mundo que perece que é maravilhoso seguir a Jesus de perto. Dá-nos esta graça, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.